Olá, seja muito bem-vindo, você que mais uma vez nos acompanha de uma das unidades da rede de ensino LFG. Estamos ao vivo para toda a rede, com o segundo Atualize-se, temas de grande repercussão geral. Hoje com o tema polêmico e atual, as alterações do Código Florestal. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, o Atualize-se contempla uma série de encontros que proporcionam a disseminação do conhecimento em vários segmentos, com temas que interessam a sociedade e que estão em pauta nos principais noticiários, jornais e veículos de comunicação. Teremos em todos os encontros um especialista no tema a ser abordado e convidados que debaterão sobre diversos aspectos. Uma parceria entre o portal Atualidades do Direito e a rede de ensino LFG. Acompanhe a programação pelo site www.lfg.com.br/atualize-se. E aproveito para convidar todas as unidades a participar do debate aqui hoje, pelo e-mail atualize-se@lfg.com.br, atualize-se@lfg.com.br, enviando-nos perguntas dos alunos e também a lista de presença das unidades, porque assim vocês estarão participando do sorteio de 5 acessos à parte restrita do portal Atualidades do Direito e 2 livros da coleção Saberes do Direito. É imperdível, hein, gente? Mas para concorrer, é necessário que todas as unidades nos enviem a lista de presença pelo e-mail atualize-se@lfg.com.br. Hoje, abrilhantando o debate, temos a presença do professor de Direito Ambiental e Urbanístico da rede LFG, Fabiano Melo. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, professora Daniela, professor Fontinelli, diretor pedagógico. É uma alegria estar participando deste momento tão importante, transmitido pela rede LFG para mais de 400 unidades em todo o país. Bom, temos também a presença da mestre, especialista em políticas ambientais e globalização e pós-doutora na Universidade de Sevilha, professora da Pontifícia Universidade Católica do curso de pós-graduação e advogada, professora Daniela Campos Libório de Sarno. Boa tarde, professora Daniela. Boa tarde, Ivan. É uma grande satisfação e uma grande honra para mim ter sido convidada para esse momento. Boa tarde, professor Fabiano. É uma honra compartilhar novamente de um momento de debate com o senhor. Muito obrigada. Você, então, que está nos acompanhando de qualquer unidade LFG do Brasil, eu quero convidá-lo a conhecer os nossos cursos de pós-graduação na área jurídica. São cursos em 15 áreas de especialização, com um corpo docente renomado, e as inscrições estão abertas, com valores especiais, e você ainda pode fazer a sua matrícula, hein? Com um cupom de 20% de desconto, obtido no site www.lfg.com.br/atualize-se. Procure sua unidade e aproveite esta grande oportunidade. Acesse o site www.lfg.com.br/atualize-se e cadastre-se para garantir os 20% de desconto em qualquer curso da rede LFG. Isso mesmo, faça sua matrícula do dia 12 ao dia 19 deste mês, com 20% de desconto na inscrição. Então, são mais de 400 unidades espalhadas pelo Brasil, como o professor Fabiano bem colocou, para todas as áreas. Informe-se sobre as carreiras, salários e cursos. Aproveite essa oportunidade e tenha mais informações em sua unidade ou pelo site lfg.com.br/atualize-se. Bom, o tema de hoje é um tema que eu diria até enigmático, né? Porque é um tema tão relevante, tão importante. A mídia ela se debruçou sobre esse tema, nós discutimos muito a respeito das alterações, do que deveria ter sido alterado, do que não foi alterado. Será que essas mudanças foram boas para o Brasil em geral? Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de aprender sobre esse tema com 2 grandes nomes de direito ambiental brasileiro. E eu começo com o seguinte tema. Era necessário, diante do ordenamento jurídico que nós já tínhamos, a elaboração de um novo Código Florestal? Deixo vocês à vontade para escolher quem fala primeiro. Bom, vamos começar a esquentar os nossos motores. Sem dúvida alguma, eu acho que era absolutamente fundamental, na verdade, o Brasil atualizar as suas intenções e a sua noção, o seu nexo de desenvolvimento sustentável diante do quadro presente.
O Código Florestal, até então vigente, não é, o anterior, o que foi recentemente revogado, ele possuía normas e ditames absolutamente imprescindíveis para a questão da preservação e da conservação dos nossos biomas. Então, sem dúvida alguma, com relação a este ponto, não há o que se falar. A questão é, depois de passado praticamente 5 décadas, 4, 5 décadas, há um novo contexto com relação à tecnologia, ao avanço das questões de urbanização, de ocupação de uso do solo, a lógica que se dá nessa relação, nesse contexto, novas demandas sociais surgiram, não é? Uma outra forma, uma outra velocidade de ocupação do solo também está contextualizada. Então, nesse sentido, era fundamental rever como é que é o uso e ocupação do solo, principalmente rural, aqueles que têm uma função ambiental, dentro deste contexto de complexidade. Então, eu acho que não é uma questão da revisão e da preservação com relação aos biomas, que isso nós ainda acho que vamos ter aqui o espaço para debater. Mas a questão é como conectar os novos usos, as novas metodologias de uso do solo e as novas demandas sociais dentro de um processo de urbanização e a lógica da função ambiental do nosso solo. Então, isto precisava ser enfrentado, então, o debate em si era fundamental. Professor Fabiano. Bom, na verdade, eu entendo da mesma forma que a professora Daniela que era necessário abrir esse debate, mas eu tenho algumas críticas da condução desse processo todo. Me parece que o Congresso Nacional esteve dissociado com a opinião pública com relação a vários pontos da nova lei, que é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, e, finalmente, a presidenta Dilma botou um ponto final aí no dia 17 de outubro. Eu tenho algumas críticas no que se refere a essa condução, uma vez que a comunidade científica produziu material, a Sociedade Brasileira, a SBPC, né, de Pesquisa e Ciência, a ABC, a Associação Brasileira de Ciência, foram muito críticas a esse processo, a condução de toda essa discussão no Congresso Nacional. O meu ponto, eu acho que é o ponto, né, para a gente abrir o debate, era necessário? Sim, era necessário. O problema foi a condução que nós temos aí, de um lado, o agronegócio, com as suas preocupações, eu coloco até como legítimas, porque, afinal de contas, é uma atividade econômica e, como tal, tem que trazer ao jogo democrático as suas aspirações. E, de outro, os ambientalistas, alguns preservacionistas, dizendo que não. Ora, nós não temos que mexer no código revogado, que era a Lei 4.771, de 65. O grande problema é como compatibilizar essas duas leituras. É interessante notar que nós temos um Congresso hoje dissociado, eu coloco aqui na minha opinião, dissociado com a opinião da sociedade civil. E, infelizmente, o governo federal, leia-se, a presidenta Dilma, não soube conduzir e acabou tendo aí um código com várias flexibilizações, vários pontos polêmicos, vários pontos sem justificativa técnica, científica, ou mesmo, né, sobre qualquer análise possível, a não ser a política. Boa parte dos novos institutos foram analisados sob uma leitura econômica e política. A professora Daniela trouxe a discussão do solo, do uso do solo, até porque a professora Daniela é uma referência no que se refere ao direito urbanístico e pode trazer uma contribuição muito grande da discussão do Código Florestal frente às cidades. Então, a minha crítica, a princípio, é a forma que foi conduzido esse processo de discussão do Código Florestal, se não era necessário ter um tempo maior dessa discussão com a sociedade civil, com a comunidade científica. Continuando o start com relação a essas críticas, o que me parece que é muito sensível é que, no Brasil, quando um tema realmente mobiliza toda a sociedade, parece que uma urgência, assim, atroz em ter que se decidir isso rapidamente. Veja, situações como essa, que vão definir o uso e a ocupação das nossas áreas mais ricas, nos nossos biomas preciosos, que caracterizam o nosso país, que estão consagrados e protegidos na nossa Constituição, no artigo 225, ou seja, que a nossa própria identidade, o Brasil e o cidadão brasileiro, tem uma identidade que carrega consigo não só a história, mas também o meio ambiente natural. Não é? Então, está intrínseco no persona mesmo, acho que na persona do brasileiro, a sua identidade ambiental também. Então, essa identidade ambiental e as suas transformações, elas
não têm que ser debatidas com vistas ao fim de um ano, ao fim do mandato, ao fim da gestão de algum político, de algum parlamentar com relação à presidência do Senado, à presidência do Congresso. Isso é extremamente irrisório diante da complexidade dos temas que são tratados. E coloco mais um elemento nessa discussão, é a questão técnica. Então, se o Congresso Nacional esteve dissociado dessa discussão com relação à sociedade, aos anseios da sociedade como um todo, não é, sofrendo mais pressões com relação um ou outro eixo econômico, mais distante ainda está com relação às questões técnicas, como alerta, então, a SBPC, por exemplo, que o professor Fabiano traz aqui, não é, à tona, não é, e nos relembra com relação a essa questão. Por quê? Porque a dinâmica ambiental ela é dissociada da política. Não é? Ou seja, a dinâmica da natureza ela existe independentemente da vontade humana. Estão aí os desastres ambientais acontecendo, não é? E que absolutamente não se submetem, é óbvio, à vontade humana. Então, é uma questão de inteligência, inclusive estratégica, nos mapearmos e nos guiarmos na definição de novas políticas ambientais, e que deveria ter sido com relação ao Código Florestal, né, dessa lei que tratamos aqui, justamente se tivesse sido ouvido com mais atenção e dado um espaço significativo para que os especialistas técnicos nas diversas ciências tivessem sido ouvidos com relação às ideias políticas a respeito dos novos usos, porque isso trará consequências independentemente da vontade política. A vontade política tem um limite com relação às questões ambientais, e esse limite é muito raso. Então, nós vamos colher frutos amargos com relação a simplesmente não ter ouvido adequadamente toda a parte científica e as consequências de algumas opções que foram tomadas. Eu até queria chamar uma outra discussão também, professora. Nós tivemos agora o furacão Sandy nos Estados Unidos. É engraçado que durante toda a campanha eleitoral norte-americana nós não tivemos as discussões sobre mudanças climáticas. Nenhum dos dois candidatos, agora eleito Obama, discutiu as questões climáticas. Precisou ter o furacão, arrasar Nova York, para que o prefeito de Nova York, o Bloomberg, pudesse apoiar o Obama, ele é um antigo republicano apoiando um democrata. Essa discussão ganhou agora a sociedade norte-americana pelos efeitos. E aí eu pergunto para todos que estão acompanhando pelo Brasil, será necessário tragédias, eventos climáticos extremos, para que possamos pensar também pela ótica ambiental? E o código, e aí eu peço licença para abrir um pouco mais o debate, é só um dos elementos do processo de desmonte da legislação ambiental no Brasil. Porque nós tivemos agora a Lei Complementar 140 de 2011. Essa Lei Complementar 140 regulamenta o artigo 23 da Constituição. Nós temos pontos polêmicos. Tem o mérito dela, sem dúvida que tem um mérito, mas tem alguns pontos sensíveis. No mesmo sentido, neste momento, há uma discussão sobre o licenciamento ambiental. Há uma necessidade de alguns grupos políticos, econômicos, de um processo de flexibilização do licenciamento ambiental. Para quê? Para adequar as atividades econômicas, para a ausência de planejamento nesse país. Nós temos aí uma Copa do Mundo se avizinhando, Olimpíadas, e aí você precisa ter as obras, todas essas obras, esses complexos que estão sendo edificados, e você precisa fazer remoção de populações, entre outros aspectos, para tentar fechar essa discussão. O que está acontecendo é um desmonte. O Código Florestal reflete uma leitura econômica, como o licenciamento. A questão do licenciamento tinha que ser trazida à baila com a sociedade, com todos nós. Qual é o licenciamento que nós queremos? E o que o governo quer é flexibilizar igualmente, e como tal, vamos cada vez mais colocando em xeque a política ambiental no Brasil, com consequências que nós não sabemos, né, professora? Eu acho que, para reforçar essa questão, professor Fabiano, com relação ao desmonte da legislação ambiental, vale aqui, em rapidíssimas linhas, trazer o apanhado da evolução da questão da legislação ambiental, que, ao longo do século XX, ela foi sendo pontuada por legislações extremamente específicas, não é? E setorializadas. Então, quando chega a 6938, em 81, e traz a Política Nacional do Meio Ambiente, é uma lei fantástica. Eu gosto muito dessa lei.
ela foi feita por técnicos, na verdade, com uma visão estratégica do que deveria ser a gestão ambiental no país. Então, toda hora eu retorno à Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, porque, para mim, ela é uma grande referência. Então, a visão estratégica ambiental do país. E, a partir daí, quer dizer, o que nós temos assistido nesses últimos anos, pós-Constituição de 88, é essa estrutura que o professor Fabiano faz referência, justamente o desmantelamento desta visão estratégica, porque quanto mais se segmentar a visão com relação ao meio ambiente, mais danos nós teremos na prática, e mais curta e mais limitada vai ser a visão com relação à função ambiental, porque estará se atendendo a pressões e a situações extremamente imediatistas, e o meio ambiente não trabalha, ou seja, ele não existe em razão das questões imediatas que se colocam. Então, por exemplo, para encaminhar um pouco essa questão dos desastres ambientais, que acabou de fazer referência, não é? Nós já temos essa emergência. Não tivemos um Sandy, ou um Andrew, ou estas questões, pelo menos por enquanto, porque nós temos assistido, vindo aí do litoral sul do país, não é, avançando na região sul do país, efeitos climáticos arrasadores a cada começo de ano, e que estão se agravando cada vez mais por situações, né, e por ações antropizadas, que muitas das vezes acontecem em razão do desmate, do desmatamento, do desflorestamento da Amazônia, que faz toda uma mudança de ciclo de ventos. Então, nós temos uma questão séria que está acontecendo em Santa Catarina, com o avanço de um problema de comprometimento de segurança alimentar local e regional, porque isso está acontecendo, criando um passivo urbano-ambiental gravíssimo, criando um passivo social que não se dá conta de internalizar e equilibrar a população atingida até a próxima catástrofe, que ela é cíclica, elas têm se tornado sazonal, anual. Então, a cada ano aumenta o número de pessoas que ficam em situação de desestrutura em razão dos problemas climáticos, e continua se permitindo o adensamento da orla brasileira como se nada estivesse acontecendo. Então, está aí uma conexão. Não é? O Código Florestal, o adensamento da orla, os efeitos climáticos, um passivo socioambiental urbano terrível, não é? E se discutindo eixos com pressão político-econômica no Congresso Nacional, como se estas questões não tivessem, na verdade, já sendo uma realidade brasileira. Então, para fechar esse segmento, nós poderíamos afirmar que a visão política brasileira hoje relacionada a esse tema, ela está aquém do que ela deveria, porque nós sabemos que a ordem econômica ela está integrada, né, mas compõe a ordem econômica também o meio ambiente, né? Então, essa análise de política econômica, de política externa, interferência na questão do agronegócio, como o professor Fabiano bem colocou, isso está passando à margem do real significado da expressão desenvolvimento sustentável, né? Eles estão apenas olhando o lado econômico, como se o meio ambiente não integrasse esse lado econômico, né? Então, só para fechar esse primeiro tema, essa primeira discussão, vou dar aqui um recadinho para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo. Agora, quero lembrá-los que todos que fizerem a sua inscrição via hot site garantirão um desconto exclusivo de 20% em qualquer curso LFG. Faça sua matrícula do dia 12 ao dia 19 desse mês. Isso mesmo, do dia 12 ao dia 19, não perca tempo, aproveite esse desconto, entre no site www.lfg.com.br/atualize para garantir o seu cupom de desconto. Também não deixem de participar desse debate. Envie suas perguntas e a lista de presença pelo e-mail atualize@lfg.com.br para concorrer a 5 acessos à parte restrita do portal Atualidades do Direito e 2 livros da coleção Saberes do Direito. Então, retomando aqui a nossa conversa, né, primeira questão já foi bem interessante, a amplitude desses temas, né? Às vezes um tema que aparentemente é curto, quando nós começamos a nos debruçar sobre ele, ele ganha uma grande dimensão. Pegando um gancho na primeira resposta dos professores, o que podemos falar é que antes nós tínhamos uma política ambiental que efetivamente ela repercutia na lei, como a lei de 81, né? E hoje essa política ambiental ela ficou fragilizada? Será que houve uma mudança, alguma interferência nos nossos políticos para eles deixarem de lado essa parte técnica e se preocuparem mais com a parte econômica?
Parece que sim. Eu estou cada vez mais convencida, e não é de hoje, que o papel que o Estado, não é? O Estado enquanto instituição, deve exercer no nosso país, até com relação ao que traz na Carta Constitucional, é a função de gestão. Nós temos um Estado gestor. Essa é a forma como eu vejo. Não, é claro, sem deixar de exercer o papel de Estado fiscalizador também, mas ele é gestor. Gestor o quê? Das vontades da sociedade. E, então, não há nenhum problema em, nessa gestão, determinar e definir algumas coisas, alguns limites e alguns caminhos, para que a sociedade possa se entender entre si. O que me parece que é muito prejudicial é o Estado efetivamente não assumir esse papel de gestor, fazendo algumas definições estratégicas e transferindo para os anseios da sociedade que definam entre si situações que ficam parecendo, no campo prático, como antagônicos, enquanto, no campo de gestão, isso não precisaria ser. Explico de maneira muito tranquila. Por exemplo, a vontade do agronegócio. É claro, nenhum cidadão em sã consciência vai dizer que o agronegócio não é fundamental para o país. É óbvio que é fundamental para o país e que ele deve ser desenvolvido num ambiente de segurança jurídica. E acho muito difícil que o empresário rural hoje, e até pelas exigências que existem, eles estão se profissionalizando cada vez mais, que ele não queira trabalhar dentro de limites. Não é mais aquele empresário de antigamente que queria trabalhar absolutamente sem limites. Não há problema em dar limite para o empresariado rural. Entendeu? Mas que esses limites sejam claros, pré-definidos e possíveis de serem realizados e trabalhados ao lado, por exemplo, das situações como indígenas, como também a agricultura familiar, como com relação à proteção ambiental. Então, o que falta nesse meio de tempo é, na verdade, uma gestão, porque é claro que existe a defesa dos biomas, e é claro que existe a defesa da agricultura familiar, que faz uma série de flexibilizações que não são adequáveis ao grande empresário rural, que também não deve ser a mesma leitura de quilombolas e de áreas de reserva indígena, ou das áreas de alagamento, de uma usina. Enfim, todos esses assuntos são fundamentais. O Estado é que não está fazendo o seu papel de fazer um zoneamento ecológico-econômico sério, integrado entre os 3 eixos, federal, estadual, e municipal e local, e, a partir de um zoneamento estratégico, poder definir o que vai ser feito no seu solo. A questão fundiária do nosso país é um caos. E é um caos porque, efetivamente, não se dá um avanço com relação à gestão da área e o uso da ocupação do nosso solo, como deve ser feito. Toda vez que eu remexo essas histórias, eu caio sempre na questão fundiária. E ela me parece uma situação estratégica para se definir e se apaziguar e pacificar uma série de conflitos que não deveriam mais existir, porque é improdutivo para todos os setores, não só para o agronegócio, é improdutivo para os índios, que agora, tristemente, assistimos um debate aí dos guaranis caiovás em Mato Grosso, num estado de miserabilidade, que não deveria mais existir. Não é? O pequeno agricultor familiar, tem a sua área e que muitas vezes é visto com maus olhos pelo empresário rural, justamente em razão de eventuais benefícios que tem, mas que são de sobrevivência. Enfim, me parece que falta o Estado gestor, colocando a mão na massa, decidindo estrategicamente, com apoio técnico especializado, como fazer um belo zoneamento ecológico e econômico do país e definir a questão fundiária. Então, sim, ficou muito aquém do que poderia ser. Nós temos profissionais para todas essas áreas, nós temos técnicos especializados maravilhosos, temos tecnologia para isso, sem dúvida alguma, não é? Mas faltou esse arrojo para avançar e enfrentar de forma macroestratégica a questão ambiental no país. Acho que houve uma perda de oportunidade fundamental. Eu concordo com a professora Daniela, eu vou dizer que não foi só perda, não. Agora tem as consequências de ter aprovado esse novo código. A gente vai voltar a essa discussão. Aliás, eu queria retomar. Com relação ao agronegócio, muitas vezes, quando coloca um ambientalista, ou alguém que defende uma leitura um pouco mais crítica, olha, está privilegiando a questão ambiental. Em absoluto, como a professora Daniela colocou muito bem, reconheço
a importância do agronegócio. Não estamos discutindo isso, tanto que eu disse que era legítimo que ele traga, no jogo democrático, à baila as discussões do seu setor. Mas precisa estar aberto para ouvir também outras necessidades, até mesmo porque nós não podemos esquecer que a questão estratégica para a agricultura, para o agronegócio, é ter a disponibilidade hídrica. Você tem a cobertura florestal, que tem uma importância a médio e longo prazo. Não adianta você querer desmatar, não adianta você querer avançar sobre alguns biomas, em especial o bioma amazônico, sem considerar as consequências a médio e longo prazo. Me parece muito imediatista o discurso que alguns adotam. E mais do que isso, quando eu vi as discussões no Congresso Nacional, algo que me surpreendeu é que alguns dos nossos representantes, e eu falo isso com todo respeito, não entenderam o que significa função social da propriedade, ou função socioambiental. Os discursos no Congresso me pareciam um discurso assim, do Código Civil de Napoleão de 1804. Estava olhando pelo retrovisor, né, que função social estava limitando o meu direito de propriedade. Me parece que função social é um elemento integrante do conceito de propriedade. Só há propriedade com a função social, é elemento essencial. São institutos jurídicos que nós trabalhamos, mas que fica na leitura dos nossos representantes muito mais afeto à questão econômica, puro e simplesmente, sem avaliar isso a médio e longo prazo. E eu falo isso com grande tranquilidade, sou irmão de um agricultor, sou neto de agricultores, de vitinicultores, inclusive, e sei como esse discurso, a dificuldade que se tem de abrir a discussão. E muitas vezes os nossos amigos agricultores são cooptados por esse discurso, nem sempre analisando isso a médio e longo prazo. O que precisa nesse país, e aí eu preciso retomar essa discussão, a professora Daniela falou aqui da questão fundiária, mas é a ausência de planejamento em qualquer área. Planejamento urbano, bom, quem é que discute área de preservação permanente em área urbana? Vocês estão vendo, todo mundo continua edificando próximo de lagos, lagoas, de rios, né, de cursos d'água, entre outros, nascentes. Isso é muito comum, continua acontecendo, mesmo com as disposições do Código de 65. Por que teve um novo código? Teve um novo código porque quando você começa a implementar, aí começa a chiadeira. Enquanto a norma está lá no nosso sistema, sem ter efetividade, sem ter a fiscalização, sem ter a multa, ninguém reclama. A partir do momento que você começa a cobrar a norma, opa, alguma coisa tem que ser mudada. E quão mais nesse país nós vamos agora adequar a interesses econômicos, a interesses imobiliários, a interesses nem sempre confessáveis, a nossa legislação? Falo isso de experiência, está vivenciando isso na administração pública, não estou mais, mas já estive na administração pública, do fato assim, olha, aprovou o plano diretor, algum empresário, algum setor não concorda com uma das restrições que foram impostas, vai lá e mexe na lei. Aprova o plano diretor dizendo que aquela área da cidade é uma área de disponibilidade hídrica, mas aí tem um interesse específico, quer fazer um empreendimento, vai lá e se altera. Eu estou sendo um pouco mais incisivo, um pouco mais claro aqui, porque nós sabemos, nada contra o sujeito fazer pleito dos seus interesses, mas isso tem que ser dialogado com a sociedade. Tanto no âmbito municipal, através das câmaras, isso tem que ser dialogado. Olha, estou mudando o zoneamento do município, mas por que eu estou mudando o zoneamento? Essas decisões são tomadas em gabinetes fechados, sem que abra a possibilidade de diálogo, que é o que caracteriza, né, ou que deveria caracterizar o nosso processo, o nosso procedimento democrático. E a discussão do Código Florestal, volto aqui, é uma discussão muito aquém do que seria necessário para esse país. E vou mais longe. Erros como esse vão se repetir. Vão se repetir. Porque o nosso governo quer aprovar na toque de caixa. Todo mundo sabe que as Olimpíadas serão realizadas no ano de 2016. Sabemos isso, salvo engano, desde 2009 e 2010. Todo mundo viu a imagem do presidente Lula, do Paulo Coelho, do Sérgio Cabral, abraçados, felizes, festejando, né, a escolha do Rio de Janeiro. Ótimo, com 6, 7 anos de antecedência. Copa do Mundo, sabemos igualmente com prazo com 5, 6 anos. Por que não vamos deixar as obras para os últimos 2, para o último ano, para o último momento? Justamente para que você... Olha, diz na minha terra, lá em Minas Gerais, que porteira que passa boi, passa boiada. Então, se você flexibilizou algo, vai embora tudo em seguida. Quão mais nós temos que nos angustiar, sofrer, para esse país ter um negócio chamado planejamento. Planejamento, né,
urbano, que é uma questão que a gente pode voltar, tá? A professora Daniela, que é uma grande especialista nisso, é necessário discutir essa questão do planejamento urbano. Ah, mas tem efeitos o Código Florestal? Sem dúvida. A área de preservação permanente é tanto em área rural quanto em área urbana. Nós precisamos discutir. Como é que nós vamos discutir? E é engraçado que não é só a população de baixa renda, mas nós sabemos que nós temos construções, casas aí, que estão em área de preservação permanente. Mantém, não mantém? Demolir ou não demolir? Essas são discussões que nós temos que fazer e que vão afetar decisivamente a vida de cada um de nós. Perfeito. Aproveitando o gancho, professor Fabiano, quando nós falamos em planejamento, em especial em uma área complexa como é o meio ambiente, talvez, agora fazendo o papel do outro lado, né, para acalorar aqui o debate, talvez seja muito difícil chegar a um consenso, né, um consenso necessário, as diretrizes consensuais, técnicas necessárias para que possa ser feito um planejamento correto. E teríamos tempo para fazer isso, esse planejamento, tentar atingir essa unanimidade técnica ambiental, para em seguida, aí sim, nos debruçarmos sobre a política ambiental no desenvolvimento das leis? Bom, o discurso é sempre que nós não temos tempo, ou que sempre é agora. Então, se a gente não começar a discutir planejamento, vai ser sempre essa questão imediata. Sempre. E, aliás, esse é um discurso muito recorrente, professor Ivan. Muito recorrente. De novo, nós não podemos ficar presos a 4 em 4 anos. Nós vamos ter uma leitura de Estado, pensar o Brasil para 10, 15, 20 anos. E aí o que acontece? Temos agora a transição dos novos prefeitos. Aí começa tudo de novo, mais 4 anos, e aí um projeto é interrompido, outra leitura política e ideológica, e aí a gente vai dando continuidade, ou a descontinuidade. A descontinuidade. O que nós estamos discutindo aqui parece Código Florestal, mas nós estamos discutindo país, estamos discutindo Brasil. Me parece que os nossos irmãos aí, os outros países, alguns levaram a sério o planejamento. Nós, o jeitinho brasileiro, muitas vezes, de sempre se adequar, eu acho que é uma grande característica nossa, a flexibilidade, mas é preciso, olhar para frente. Acho que a professora Daniela talvez tenha uma contribuição aí a esse debate do planejamento, né? O que eu acho que a característica diferenciadora com relação a planejamento ambiental é que, como eu comentei, o meio ambiente ele é insubordinado, e acho isso fantástico, né? Porque, para quem é da área do direito, trabalhar com uma matéria que seja insubordinada é algo que faz com que a gente fique inseguro, né? Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque é recorrente no país as situações, por exemplo, com relação aos cursos de rios, onde existe, não é, toda a questão do leito dos rios, das margens e das APPs que devem existir para preservação. O curso do rio muda. O curso do rio muda. Então, se nós formos pegar as referências brasileiras que nós temos lá, por exemplo, a tal da LEMEL, né, que é a legislação do século XIX a respeito da pré-amar ou da verificação da margem de rios para saber o que é uma APP, já desde o século XIX. Veja, as referências são do século XIX que nós temos. Então, aquele rio já mudou de curso, já fez zigue-zague para a direita, já fez zigue-zague para a esquerda, não sei quantas mil casos aconteceram. E quando o fiscal, muitas vezes o federal, vai lá verificar se é um rio federal, vai lá verificar se as áreas e as margens estão preservadas, com a referência do século XIX, não é, como em toda a nossa orla brasileira, é a referência do século XIX, vai lá ver e constata que tem um problema, que tem uma multa que deve ser aplicada, porque, na verdade, aquela casa não poderia estar lá se fosse o século XIX. Ele aplica a multa no século XXI. Isso dá um espaço para um trave que muitas vezes faculta espaços de negociação indevida, em situações de ilicitude ou então de inatividade, de omissão por parte do fiscal, que não sabe o que fazer diante de uma situação escabrosa dessa. Então, o que eu quero dizer, o planejamento ambiental ele nos desafia mais ainda, porque desafia com relação à própria dinâmica ambiental. Se é possível conduzir o crescimento de uma cidade num planejamento de uso do solo, com relação ao plano diretor, ao planejamento urbanístico, a cidade vai crescer para norte, vai crescer para sul, vai adensar, vai verticalizar, é uma cidade horizontal, ela tem eixos estratégicos, ou seja, todos esses elementos que compõem um planejamento urbano, quando estamos trabalhando com as questões ambientais, como são os fluxos hídricos, os corpos hídricos, com relação aos ventos, com relação à insolação, com relação a, muitas vezes, as questões de biomas, de biotas, essas situações, elas efetivamente
que não vão corresponder ao nosso racional, e sim à dinâmica daquele bioma. Então, traz um desafio a mais. Então, não enxergar qual é a lógica de cada bioma, de cada biota, de toda a questão de fauna, de flora e de tudo mais, é uma verdadeira burrice da nossa parte. Porque nós estamos trabalhando com um elemento que não nos obedece. E não adianta dizer que vai ser 30 metros naquele curso de rio, porque daqui a 10 anos aquele curso de rio vai estar diferente. E aí nós vamos fazer uma ocupação indevida naquela circunstância. Não é? E as pessoas que vão fazer essa ocupação vão ver uma margem de segurança permanente. Então, e veja, então, a relação do desenvolvimento, seja urbano, seja dos negócios, seja do uso econômico que se faz no meio ambiente, tem que ter uma lógica que vai sempre nos instigar e sempre nos desafiar. E quando eu vejo a repetição de padrões do Código Florestal com relação às disposições que foram mantidas de maneira tão rija, tão específica, elas vão continuar dando espaço para incidência e campos, na verdade, de futuras ilicitudes, seja de um lado ou de outro, e mesmo que aqueles futuros proprietários não queiram estar dentro daquela situação de ilicitude. É muito difícil ocupar isso. O que eu acho que a legislação nova coloca, na verdade, uma pá de cal que acaba finalizando um debate que existia, era se o Código Florestal é aplicado para áreas urbanas. Porque eu ouvi esse debate várias vezes, mas o Código Florestal é aplicável para áreas urbanas? E havia uma corrente que dizia que não, o Código Florestal é de floresta, não é de cidade, portanto, ele não pode ser aplicado. E, nessa argumentação, muitas das vezes, até o judiciário achava que também era desta maneira. Eu acho que, com a leitura que se faz da legislação vigente, não há nenhuma dúvida que as proteções ambientais devem ocorrer, inclusive, nas áreas urbanas, com algumas colocações. Eu acho que, com relação a isso, apazigua, não é? E traz um ambiente de convergência de aplicação. Isso eu achei que foi arrojado, ou seja, a proteção ambiental deve existir em área urbana. Quer dizer, com relação a esse quesito, eu acho que sim. Mas, de resto, é o que o professor Fabiano falou, a precificação absoluta do meio ambiente. O debate fica na precificação. E isso é um empobrecimento total com a visão com relação ao aspecto ambiental. A professora Daniela fez um ponto aqui que eu acho interessante. É difícil você discutir regras uniformes para todo o país. O bioma amazônico não é igual ao bioma da Mata Atlântica ou do Cerrado. E nós usamos regras absolutamente uniformes para biomas distintos. Será que não está na hora de a gente discutir as necessidades, as demandas, as características de cada um dos biomas, de cada uma das regiões? Quem deve fazer isso é o zoneamento ecológico e econômico. Nós imaginamos que ele deva fazer isso, que o zoneamento ecológico e econômico está previsto aí também com muita força no Código Florestal, já há uma normatização anterior, claro, mas o Código traz essa discussão. E é engraçado, e aí, trazendo ao debate, a professora falou da insubordinação da natureza. A insubordinação também é jurídica, porque a teoria jurídica que nós aprendemos na faculdade não se ajusta às questões ambientais. Por isso que é engraçado que outro dia um aluno falou para mim: professor, você é um metaleiro jurídico. Eu adorei o metaleiro jurídico. Mas por quê? Porque não se encaixa na teoria. Não é metaleiro jurídico, é que as questões ambientais devem ser analisadas sobre uma outra teoria, uma outra forma de se pensar. Por isso que é tão difícil falar em responsabilidade civil, teoria do risco integral, né, falar dessas discussões sobre área de preservação permanente, a responsabilização, mas isso também me angustia. Se a gente não chegar num consenso, ou chegar de alguma forma em dialogar abertamente, nós vamos ter o quê? Um festival de ações civis públicas, demolindo áreas, com demolição de casas. Nós precisamos ter, de alguma forma, esse debate aberto. Isso está afetando. Eu me lembro que me ligou agora, há 2 semanas, em Santa Catarina, não vou dizer o nome da cidade, um colega foi aluno nosso aqui na rede e fazendo menção, preocupado com a ação civil pública, na verdade, ações civis públicas, no plural, para mais de 140 casas, para demolição. Então, isso era um caso de veraneio, ok? Mas tinham também populações residentes naquele local. Olha a discussão entre a questão ambiental, direito à moradia,
entre outros aspectos. Isso vai afetar, e eu falo isso, eu sempre gosto de trazer as questões pessoais para mostrar que isso acontece conosco. Eu me recordo de estar querendo adquirir uma casa recentemente e ficava próximo de um lago. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o lago e vir medindo, né, para ver se não estava em área de preservação permanente. E, pela metragem lá, estava. Ou seja, né, descartei de olhar a residência, preocupado com essa situação, porque é um fato. Se você for considerar a dinâmica do Código Florestal, eu não tenho a menor dúvida que poderia aí ajuizar uma ação civil pública. E aí vem aquele discurso, mas olha, a casa tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, como é que nós vamos adequar? Olha como é que essas discussões são absolutamente jurídicas, afetam o nosso dia a dia, afetam o nosso cotidiano. Eu estou trazendo essa discussão agora mais próxima, isso sem contar a abertura do nosso debate aqui, que nós temos as questões climáticas que vão afetar a vida no planeta. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos viver um período de grande dramaticidade. Estamos vivendo um momento dramático na história. E quando você, muitas vezes, né, a história mostra, né, que quando você está vivendo, nem sempre percebemos a gravidade do momento. E eu, sinceramente, não falo por mim. Né? Toda vez que eu pego o microfone, eu vou dar aula, eu sempre olho aquilo que está lá no artigo 225, no caput, no finalzinho do caput. Nós falamos de meio ambiente para as futuras gerações, não só para as presentes, mas para as futuras. Temos um compromisso ético, e porque essas mudanças vai afetar, cada um de nós estamos aqui no estúdio, aqui em São Paulo, nas mais de 400 unidades em todo o país, vai afetar, talvez, né, com uma certa gravidade, mas eu preciso olhar para frente, eu preciso ter um compromisso ético de pegar esse microfone e falar que nós precisamos legar isso para gerações futuras. Perfeito. Aproveitando agora essa questão que a professora Daniela falou a respeito da não estaticidade do meio ambiente, né? Ele é dinâmico, ele está sempre mudando. Então, essa questão ela acabaria demandando uma tutela do Estado, talvez uma tutela mais administrativa que jurídica, porque para você fazer uma lei, você tem 503 deputados, 81 senadores, você tem todo um trâmite, debate, e o meio ambiente, às vezes, ele não espera, né, tanta conversa, e talvez ele não seja tão técnico quanto o setor administrativo pode ser, né, com o CONAMA, com o IBAMA, o CISNAMA tentando regulamentar isso de forma administrativa. Como está hoje, depois desse código, essa questão administrativa? Será que ele ainda tem espaço para poder se adaptar rapidamente às necessidades do meio ambiente? Olha, primeiro, a forma como eu vejo, e aí eu vou trazer essa sua resposta de maneira objetiva, Ivan. Sem dúvida alguma, essa dinâmica ambiental, ela enseja uma atitude administrativa, que ela é muito mais célere. Mas, para isso, nós precisaremos estar no exercício de um Estado de Direito mais maduro em que nos encontramos. Por quê? Porque o tipo normativo que acaba sendo traduzido como possível para uma atuação administrativa, são atos administrativos que, dentro de uma pirâmide normativa, estão como infralegais, e aí dentro de um exercício de poder discricionário. E, portanto, um discricionário não arbitrário, mas um discricionário maduro, responsável, vinculado a técnicos e a laudos. Então, é o gestor sério, maduro, que sabe decidir em razão de questões que se colocam numa situação imediata. Então, para isso, precisaríamos estar na vigência de um Estado de Direito mais amadurecido, numa fase mais amadurecida. Como não estamos ainda nessa fase, nós temos ainda uma fúria legiferante insana, não é? Onde se produz leis. Por quê? Porque precisamos de tipos normativos que nos tragam uma rigidez de atuação, não deixando ao exercício do discricionário arbitrário. Então, tipos normativos mais rigorosos, e aí, quanto mais rigorosa essa faixa normativa lá do 59 da Constituição Federal, parece que é mais robusta a preocupação, uma lei complementar que seja, não é? E aí, nesse sentido, aí acaba enrijecendo aquilo que não poderia ser rígido, qual seja a dinâmica ambiental, tá certo? Então, eu vejo nessa situação. Deveria, sem dúvida alguma, ser um exercício não só de poder de polícia, mas de poder de polícia administrativo, no exercício do gestor que conhece, no mínimo, a sua responsabilidade. Não estou pedindo para um prefeito, para um governador, para um presidente, saber
tecnicamente sobre as questões ambientais, mas ele precisa estar despertado para a complexidade. E aí, nesse sentido, não é, a se assessorar estrategicamente daqueles que vão completar o seu decidir administrativo. Essa seria a forma. Então, nós assistimos, às vezes, situações como o do Sandy, agora recentemente trazido, não é? E vivenciado tristemente por tantos países, não só Estados Unidos, mas que houve uma série de situações administrativas impostas, inclusive com temas ambientais, pelo prefeito Bloomberg, não é? Onde ele tem a capacidade de decisão do gestor administrativo e não precisa da legislação estrito sensu para poder fazer essa atuação e fazer determinadas modificações, porque aquilo lhe é colocado como competência. Então, existe também uma situação de estágio de amadurecimento. Mas, se nós não nos provocarmos para esse estágio, também ficaremos eternamente tutelados por o que parece ser uma democracia, mas que é querendo ou não, um jogo pseudo-democrático muito complicado, porque também só acende a dinâmica parlamentar os grupos que estão extremamente organizados, politizados e num estágio que muitos reclamos da sociedade ainda não possuem. Então, também por isso que eu digo que pode ser pseudo-democrático esse jogo, não é? Eu, na verdade, assim, eu tenho um pouco de dúvida também com relação à questão administrativa. Vou pontuar por quê. Em primeiro lugar, com relação ao CONAMA. Eu não tenho dúvidas, igualmente, que o CONAMA é a próxima vítima. Você tirar o poder normativo ou infrarregulamentar, como preferirem, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A Lei Complementar 140 de 2011 cria lá as comissões tripartites nacionais. Olha, o CONAMA, em que pese todas as críticas com relação ao poder regulamentar do CONAMA, o fato é que ele preencheu um vácuo legislativo. O Congresso não atuava, o CONAMA, através das suas resoluções, iam preenchendo esse vácuo que nós tínhamos na nossa legislação. E o CONAMA, é bom lembrar, ele se compõe de representantes do governo federal, do governo estadual, dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade civil, das entidades da sociedade e do setor empresarial. Portanto, nós temos lá 108 conselheiros do CONAMA que representam muito bem o poder público, o setor empresarial e as entidades da sociedade civil. Qual é a razão de tentar, de alguma forma, colocar na mira aí de um processo de enfraquecimento do Conselho Nacional do Meio Ambiente? Me parece muito claro que a lei complementar com essas comissões tripartites, Comissão Tripartite Nacional, Comissão Tripartites Estaduais, está lá na Lei Complementar 140. Elas vão poder estabelecer novas tipologias para o licenciamento ambiental. Já é uma forma de você estar esvaziando o Conselho Nacional. A minha dúvida com relação ao aspecto administrativo, eu volto à pergunta inicial, um questionamento que eu fiz logo no início. Quando é que nós vamos olhar isso como questão de Estado? Porque a lei complementar traz a possibilidade de ter consórcios agora, associações públicas de municípios, para gerir as questões administrativas, as questões ambientais. Pois bem, você pode muito bem estruturar um órgão, exemplo, o IBAMA, mas se você tiver um presidente da República que queira enfraquecer esse ente, é muito fácil, é só você não abrir concurso público, é só você não passar as verbas que são necessárias e, por vias outras, você acaba, de alguma forma, enfraquecendo esse ente na esfera administrativa. Eu tenho minhas dúvidas, enquanto nós estivermos presos à questão político-partidária, ideológica, nós estamos sujeitos a absolutamente tudo. Por que vamos ao Poder Judiciário? Porque, muitas vezes, há dificuldade de você conseguir dialogar com os órgãos ambientais. Existe essa dificuldade também. Existe essa dificuldade. E aí nós temos que ir para o Poder Judiciário. De qualquer forma, por evidente que eu faço aqui e manifesto aqui o meu respeito por todos aqueles que estão aí na atividade administrativa, mas aí você tem uma produção legislativa, professor Ivan, e você sabe muito bem disso, que é professor de Direito Penal, quando a gente fala da Lei 9.605 de 98,
me parece, aí usando as palavras do professor Luiz Flávio, populismo penal, porque aquelas penas que estão elencadas na Lei 9.605 de 98 são pífias. Quando você fala da multa à pessoa jurídica, o valor é pífio comparado com a multa administrativa, que pode chegar a 50 milhões. Então você diz, olha, nós temos uma lei, a 9.605, né, criminalizando, lei do crimes ambientais, mas você vai ver a multa, dá 3,5 milhões, 4 milhões, não passa disso, quando você tem a multa administrativa, que pode chegar aí a 50 milhões de reais. Só isso? Não. Olha as penas que nós temos ali na Lei 9.605. Se você realmente, se a relevância do bem tutelado é o meio ambiente, as APPs, crime de poluição, etc., como é que você consegue explicar que as penas são tão tímidas? Não estou querendo também usar a questão aí de penalizar, não é nada disso. Só estou trazendo um dado crítico. Nosso papel aqui é ser crítico, é trazer o debate até para abrir para os nossos colegas que estão em todo o Brasil, que estão aqui no nosso estúdio aqui em São Paulo. Mas eu tenho assim grande dificuldade de entender hoje como é que nós vamos passar essas dificuldades. É necessário fortalecer os órgãos ambientais? Sem dúvida alguma. Eu não tenho a menor dúvida, porque hoje está sobrecarregado o IBAMA, né? O IBAMA acaba assumindo tudo com o IBAMA, mas eu pergunto, quando é que nós vamos passar dessa questão discricionária de um município ter um órgão ambiental? Não é conselho de meio ambiente, não, porque os municípios criam conselho de meio ambiente com caráter absolutamente consultivo, opinativo, não serve para absolutamente nada. Quando é que vai ser deliberativo? Quando é que vai ter participação efetiva da sociedade? Porque conselho, quando você bota metade do poder público, metade da sociedade, um que você tem ali desequilibra tudo. Deliberativo, efetivo, órgãos ambientais com técnicos e garantir que saia um pouco da esfera do chefe do Poder Executivo, que muitas vezes ele pode, pela inação, deixar a questão ambiental em último plano. Acho que essa questão da gestão que o professor Fabiano está trazendo agora, com relação à atuação administrativa, municipal, a questão CONAMA e todas essas questões de órgão, parece-me que, sim, a situação de estabelecer, por exemplo, consórcios ou outras formas de parceria, criando ou não personalidade jurídica, traz um tom muito claro que vem desde a Constituição de 88 com relação à situação de associativismo e de cooperativismo entre os entes federativos e a sociedade civil e todos que estão envolvidos nisso. Então, parece-me que, sim, o governo federal deve e deveria mais, porque ele está tentando fazer isso em alguns setores, mas isso deveria ser a mola estratégica de governo federal, não é? Desenvolver esses temas, trazendo para a especificação daquela localidade, daquela região, e aí, nesse sentido, trazer como parceiro também o Estado, não só a localidade. O que eu quero trazer com relação a isso? Nesse cruzamento, nesse alinhamento de intenções, é que aí poderia ser dado o passo seguinte da definição desse eixo estratégico. Fazer isso na forma legislativa, estrito sensu, é muito, muito difícil. Então, por isso que eu acho que, sim, estabelecimento de normas gerais, isso é fundamental, mas a definição in loco, na prática, de como resolver cada das realidades, não as micro-realidades, porque aí, sem dúvida alguma, seria um trabalho insano infinito, mas das regionalidades, das especificidades. Por exemplo, se eu tenho uma área de floresta amazônica, mas ali eu tenho uma reserva indígena, eu tenho uma realidade. Se ela está dentro de uma área urbana, eu tenho uma outra realidade. Se ali está passando, ou tem o projeto de uma estrada que vai ligar estados, eu tenho uma outra dinâmica que deve acontecer em um outro planejamento estratégico que deve acontecer. Enfim, quer dizer, eu acho que deve haver essa verticalização, não no sentido de hierarquia, mas de eixo gestor estratégico, e as decisões administrativas elas podem ser muito mais céleres e muito mais atualizadas, mas, para isso, eu preciso ter capacitação do gestor. E aí é que nós temos que enfrentar essa questão, não é? Capacitação de gestor público, não é? Para poder entender a complexidade do trabalho que está fazendo. Não é? Então, eu acho que a lição de casa é mais complicada, mas eu acho que é fundamental enfrentarmos a questão, sim, precisamos capacitar os nossos gestores públicos a entender a complexidade do que eles têm na mão. Essa verticalização, eu concordo, professora, até vou dar exemplos aqui.
Nós estamos, evidentemente, fazendo uma discussão mais ampla, né? Acho que o professor Ivan, na segunda parte, vai entrar especificamente nos problemas do Código. Mas essa verticalização é necessária. Olha, nós tivemos aí o Estatuto da Cidade, dizendo que os municípios tinham que aprovar em 5 anos o seu plano diretor. Chegou 2006, muitos municípios não tinham plano diretor. Por que deixou para fazer em 2006? E aí, qual é o jeitinho? Se aprova uma lei prorrogando mais um ano. Para quem não sabe, agora em agosto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, trouxe a obrigatoriedade dos municípios elaborarem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ou, de maneira mais direta, o lixo. Vamos pensar o lixo, os resíduos sólidos, que é um nome bonito, né? Nos municípios. Muitos não entregaram o plano. E aí não vão ter acesso aos recursos. Para ficar, acho que está muito claro o que está acontecendo. Ficamos ao arbítrio dos gestores, do chefe do Poder Executivo Municipal, se quer fazer ou não. Ah, mas nós não sabemos. Como não sabe? Foi dado prazo, plano diretor, 5 anos. Foi dado 5 anos. Não é possível que em 5 anos você não consiga capacitar os servidores. Ah, mas o plano demanda. Ok, foram 2 anos. Tivemos 2 anos. E nada foi feito em muitos municípios. E com um detalhe, muitos dos novos prefeitos sequer têm a noção do que é para ser feito. E aí começamos tudo de novo. E o que acontece? Muitos órgãos ambientais municipais são ocupados por cargos comissionados. O sujeito vai embora, você tem que produzir tudo de novo. Às vezes você consegue encontrar algum laço de informação produzida. O sujeito levou com ele. Ele é o arquivo. Fica difícil. Com certeza. Quero lembrar vocês que o Atualize-se acontecerá todo mês, ao vivo, com temas de grande relevância no cenário nacional e a participação de renomados profissionais da área jurídica. Fiquem ligados na programação dos próximos debates pelo site www.lfg.com.br/atualize-se e continuem nos enviando as perguntas, dúvidas e opiniões sobre o polêmico e atual tema de hoje, as alterações do Código Florestal. Nos enviem também a lista de presença das unidades pelo e-mail atualize-se@lfg.com.br e concorram a 5 acessos à parte restrita do portal Atualidades do Direito e 2 livros da coleção Saberes do Direito. O sorteio acontecerá hoje, ao vivo, no final do debate. Agora, peço licença aos nossos debatedores, faremos um rápido intervalo de 15 minutinhos e voltamos na sequência. Até já.